Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo com Mais Um Pouco. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre dicas sobre as éguas e os seus potros. Começar falando aqui sobre o cio das éguas. Primeiro, o cio de uma égua ocorre lá quando ela é potra, ainda lá mais ou menos por 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Mas você não pode já querer criar potro no primeiro cio dela. Vou citar aqui agora alguns sinais de cio da égua. Basicamente, ela fica um pouco mais irritada, talvez muito. Ela relincha muito para chamar o garanhão, ela também pisca... Eu já falei isso no outro vídeo, né? Mas tudo bem. Ela urina bastante, com mais frequência, com bastante cheiro pra atrair o garanhão. O garanhão ficam loucos quando a égua tá no cio, então tomem cuidado, vocês estão montando o garanhão perto de égua que tá no cio, né? Então tem que ter um controle aí. A égua também entra no cio 2 vezes ao ano. Ou às vezes é no verão, às vezes é no inverno, meio que por aí, meio a cada 6 meses. Vamos falar um pouco da gestação da égua agora. A gestação de uma égua dura aproximadamente 11 meses. E o potrinho, ele tem um nascimento meio tardio. Você pode notar que o potro de uma égua, ele nasce, tipo, não dá nem 1 hora. Às vezes ele já tá de pé e correndo e andando pra lá e pra cá. O potrinho já tem um nascimento meio tarde. Isso já tem a ver com a sobrevivência do animal. Basicamente, você pode ver um gatinho, um cachorrinho, eles nascem assim, mas eles levam 1 semana pra abrir o olho, 1 semana pra ficar de pé, mais uns 2 meses. Eles nascem prematuros, vamos dizer assim. Já o cavalo, ele nasce um nascimento tardio, ele já nasce bem formado. Os filhotes de cachorro, gato, outros animais assim, eles não têm nem estrutura óssea completa ainda. E o cavalo, ele já nasce com os ossinhos completos, então já consegue em 1 hora ficar de pé. Por que isso? O animal, o cavalo, na natureza, ele é uma presa, ou seja, ele é uma comida para os animais predadores. Então, ele teve que desenvolver de nascer e já ficar de pé, porque ele tem que acompanhar o bando. Cavalos andam em bando, então se o potrinho não consegue acompanhar o bando pra fugir, cara, bau, virou rango pros animais, é uma presa fácil. Então o potrinho já tem que crescer, levantar quando ele nasce e já acompanhar o bando pra lá e pra cá. Se ele não conseguir acompanhar, ó, a mãe tem que escolher entre ficar com o bando e se salvar ou ficar com o potro e morrer junto com ele. Então os potros, eles são um animal que nasce tarde, vamos dizer assim, meio tarde. Ele já tá desenvolvido para sobreviver quando sair da barriga da égua. Alguns sinais próximos que a égua mostra quando está bem perto de nascer o potro, mais ou menos 1 semana antes de nascer o potro, é que as tetas da égua enchem bastante. Tem até lactação, ela... Acho que uns 2 dias antes de nascer, ela começa a andar um pouco mais devagar, se afastar dos outros cavalos, porque ela já tá com uma barrigona, né? E também a barriga dela, quando tá bem próximo de nascer, ela cai bastante. A barriga, tipo, o potro dentro da barriga, ele se movimenta pra poder estar na posição do nascimento, né? Pra poder nascer. Com as patinhas lá pra coisa da égua. Então, ele já está pronto pra nascer. Então, o movimento dele muda e a barriga dela cai muito, porque ele tá meio que sentadinho dentro dela pra poder nascer. Uma coisa interessante é que a égua também prefere dar a luz à noite. Você pode até ficar o dia inteiro esperando ela dar luz, mas provavelmente ela prefere dar luz à noite, porque acho que ela se sente mais segura. Não tem tantos predadores à noite, eles estão dormindo nesse horário. Então ela prefere dar luz à noite do que ao dia. Outra coisa que eu vejo por aí, pode montar uma égua prenha? Gente, olha, veterinários dizem que não, e não pode mesmo, mas se você quiser mesmo, só lá pelos 8 meses no máximo, tipo, chorando muito, 8 meses, não mais que isso. Você tem que, tipo, cara, deixar a égua tranquila. E montar, eu não tô falando, vamos montar a égua até 8 meses, saltar, galopar, trotar. Não, é passo e nada de esforço, porque senão pode acontecer dela ter um... Né? Então melhor não provocar isso, né? Esse tal de... é complicado, porque toda vez que eu entro nele, ainda mais essa época de gestação de égua, coisa e tal, tem muita gente montando égua quase parindo. Eu já comentei em alguns vídeos também que falei que não pode e os caras me criticaram. Gente, não pode montar uma égua prenha. A gente fala, pode montar até 2 dias antes da égua parir. Gente, até 2 dias antes da égua parir, meu Deus, vocês são loucos. Não, é igual pegar uma mulher grávida e falar, vai, corre da esquina, ela não consegue. Vocês querem montar uma égua que tá quase pra parir, pelo amor de Deus, é 8 meses no máximo. E olha lá, um outro vídeo que eu vi no TikTok foi, e cheguei no piquete pra montar minha égua de volta e, nossa, eu tive uma surpresa, ela tava com um potrinho. Gente, pelo amor de Deus. Nota, dá pra notar quando uma égua tá prenha. Como que você não percebeu que eu tava prenha? Pelo amor de Deus, dá pra notar. E não pode montar uma égua prenha. No máximo 8 meses, vou repetir isso. Máximo 8 meses. E olha lá, tipo, chorando muito. E só passo. Eu fico abismada com essas coisas. Me deixa louca, porque eu tento falar o que é certo e as pessoas acham que eu tô errada. O TikTok, cara, a maioria que
pessoal que posta lá, tipo, pelo menos 70% é errado, velho. Não confia nesses tiktokers aí, não. É um ou outro que tá certo, porque, cara, a maioria, senhor amado, não dá. Aí eles vêm com essa ideia, mas a água tem que fazer exercício. Já parou pra notar que quando você solta a água no piquete, quando ela tá prenha, depois de 8 meses ou menos de 8 meses ainda, deixa ela solta lá. Ela se vira sozinha, ela faz o exercício que ela precisa enquanto ela pasteja, porque ela tá caminhando e pastejando. Às vezes, quando ela quer fazer um exercício mais, ela dá um trotinho, ela tem mínimo, porque ela não se esforça nada, ela sabe o tanto que ela precisa se esforçar ou não. Então você não precisa estar montando, vamos esforçar a égua pra fazer exercício. Não precisa, o piquete já é o exercício dela, não precisa ficar metendo o cacete na égua. Não precisa, pra que isso? Meu Deus, vocês são... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Depois eu que tô errada. Depois de 7, 8 meses, é só deixar a égua no piquete, descansando, ração boa e, se possível, consultas veterinárias pra ver como que tá indo o procedimento da gestação e do parto dela. Desculpa atrapalhar o vídeo. Já conhece a Dar Equestrian? Ela tem tudo para você e o seu cavalo. Todo o equipamento necessário. As melhores marcas. Cavalos gostam de agrados. Que tal um doce e um bom banho? A Dar Equestrian, a loja para você e o seu cavalo. Outra coisa, pode montar depois de parir a égua? Não, só depois do desmame. E o desmame ocorre lá pelos 6 meses da égua. E alguns sinais que a égua dá que não é mais pra um potrinho mamar, depois de 6 meses, é que ela afasta o potro, porque o potro começa a ficar brincalhão, começa a querer morder as tetinhas dela e, né, não é legal, né? Daí ela começa a dar aqueles coicinhos no potro, empurrar ele com os dentes, assim, dar uma... falar, chega, não quero mais você perto de mim, saia. Uma coisa bem triste que acontece quando a gente vai fazer o desmame do potrinho é que quando a gente leva a água pra outro piquete, o potrinho relincha muito, velho. Relincha muito, velho. É muito triste, velho, mas tem que fazer, né? Infelizmente. Um detalhe interessante é que quando a égua, ela pare, tem muito mais chance dela ficar agressiva com as pessoas, com os humanos, ou em volta do cachorro, qualquer coisa. Porque é o instinto de mãe, né? Ela quer proteger o potro dela. Então, quando o potrinho dela tá novo, ela geralmente quer proteger ele. Então, tipo, ela fica desconfiada de qualquer humano. Tanto que eu fiquei perto de uma égua lá no Aras, não muito perto, fiquei fora da cerca, ela ficou bufando pra mim, ela ficou toda hora, assim, e ficava entre mim e o potro pra proteger o potro. É muito interessante essa proteção que a égua tem do potro da gente, né? Ela fica sempre observando a gente, assim, e bufando. Fica desconfiada, né? Porque, pô, é um potrinho dela, né? Ela quer proteger o filho. E é interessante também fazer uns exames pós-parto, pra ver se o potrinho não destroçou nada lá dentro, ou coisa do tipo, né? Depois do parto, também tem o tal do cio do potro, né? Que a gente chama assim. Que a égua entra no cio após uns dias após parir o potrinho, mas isso não quer dizer que depois desse cio aí, ela já pode levar uma cobertura natural. Não pode fazer cobertura natural. Talvez possa, assim, fazer uma cobertura através de um veterinário, né? Por supervisão veterinária, por inseminação, mas cobertura natural não pode. Uma coisa interessante é contato com o potro. A gente pode ficar lá, me manda um potrinho, nós humanos, fazendo fuki-fuki, potrinho bonitinho. Não, gente. Potrinho é potrinho. O potro, ele tem que estar só com a égua nos seus primeiros meses de vida. Porque, gente, potro é cavalo. E cavalo precisa aprender a ser cavalo. Então você não tem que ficar, me manda o potrinho, tá. Deixa o potrinho lá com a égua e deixa ele aprender a ser cavalo. Porque o dever da égua, o dever da mãe é ensinar o potro a ser um cavalo também. E ela ensina, ela corrige os erros dele, ela ensina ele. E então você fica interferindo, fazendo fuki-fuki, carinhozinho, no potrinho. Ele fica muito mimado. E na doma depois vai ser um problema também, porque ele vai nem ligar pro domador. Ele vai, você, o que você quer aqui? Tá nem aí pra você. Não quer ser domado? Vou ficar mordendo o dono. Outra coisa, porque o domador, quando ele vai domar o potro tá tão acostumado com o humano, com aquelas birrinhas de potro em querer ficar mordendo, vai ficar mordendo o domador, vai dar trabalho pro domador mais ainda. Então deixa o potro só com a égua. Outra coisa, se não for por conselho de veterinário, potros não podem tomar banho, porque pode existir o cheiro da égua, o cheiro da mãe dele, e a égua pode acabar abandonando o potro. E outra coisa, o potro tem que ter imunidade, né? Deixa ele rolar no barro, fica com a mãe, deixa ficar sujinho mesmo, porque não é um bebê, uma criancinha, é um potro, gente. Potros são animais selvagens, tem que deixar eles lá com a égua. O início da doma de um potro é quando ele já tá lá pelos seus 4 anos, que já tem a estrutura óssea pra ser montado, coisa e tal. Mas claro, você pode ensinar ele a ser cabresteado antes, lá pelos seus 3 ou 2 anos e meio, mais ou menos. Mas não antes de 2 anos. 2 anos, você deixa lá só o potrinho com a égua. E quando acontece o desmame, que é separar da égua, o ideal é você deixar o potrinho com outro cavalo pra ele aprender a ser cavalo. Mas não com um garanhão, pelo amor de Deus, né? Senão vai dar problema.
O ideal é um cavalo velho, um cavalo idoso, um cavalo experiente, que ensina o potro a ser um cavalo, mas também ele não fica batendo no potro, porque ele não tá nem se importando. Ele vai lá educar o potro como ser um cavalo, mas não tá querendo brigar, sabe? Eles são tranquilos. Cavalos velhos são os melhores professores para potros. Ah, mas o que o cavalo velho vai ensinar o potro? Gente, ele ensina esse cavalo, ensina o lugar do potro, ensina o lugar de como respeitar um potro na manada, coisa e tal. Então você só dá no piquete um potrinho com um cavalo velho, ele vai aprender a ser um cavalo. Gente, isso não tem nada a ver, a gente tem que ir lá, já pegar o potro e montar e meter o cacete. Não, gente, não! O potro tem que aprender a ser cavalo e pronto. As pessoas têm costume de acelerar o processo, de querer já pegar o potrinho da mãe e ficar... Deixa o potrinho lá, pelo amor de Deus. É igual uma criança tem que aprender a ser gente, aprender a ser pessoa. Então o cavalo também tem que aprender a ser cavalo. Você vai tirar essa oportunidade do cavalo aprender a ser cavalo, ele vai lá e vai querer comer qualquer coisa. E outra coisa, a égua ensina o potro a comer o que é certo pra ele. Tem comida, tem pastagem mesmo, que não é ideal pro potro. E a égua também ensina, ó, isso aqui você pode comer, isso aqui é bom. Isso aqui não pode, vai dar cólica. A égua também sabe essas coisas, então, né? Principalmente a égua selvagem, porque a égua domada, ela já perdendo os costumes ensinados pelos cavalos selvagens há alguns anos atrás. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E uma outra coisa muito importante, eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos sobre cavalos, sobre cólicas, sobre as éguas, que eu ainda falei, principalmente, né, sobre éguas grandes, castrar os melhores cavalos para quem precisa, o ideal para a pessoa que precisa, tanto criança, tanto adulto, quanto inexperiente, quanto experiente. Mas enfim, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like se gostou, e acho que é isso, pessoal. Um beijo e tchau!